gravar. Vou começar a gravar agora. Ok. Estamos aqui com o nosso. Então, esse número vai dar igual. Vamos lá. 135 menos 122,5 igual a 12,5 vezes 12,5 divididos por 122,5. Então, esse primeiro aqui dá 1,2755, certo? Mais uns quebradinhos. O outro, Certo. 430 menos 455 igual a menos 25, né? Ao quadrado, igual a 625 dividido por 455. Esse número dá 1,3736. Alguém trocando, acompanhando? 5 menos 422,5 igual a 12,5 também, vezes 12,5 igual a divididos por 435. Esse número aqui deu 0,3591. O último termo é dividido por 422,5. Você dividir pelo... Desculpa, tá certo. Isso mesmo. Muito bem. Não é dividido pelo observado, é dividido pelo esperado. Então, esse número aqui... Ai, já descobri onde errei. Então, peraí. É este número aqui, desculpa. 422,5. Então, esse número aqui vai ser 435 menos 4,22, 5, vezes 12,5 divididos por 422,5. Então, esse número dá 0,36, correto? Quem está acompanhando? Eu, 03698, sim. Tá? Sim. Então, vai dar esse número mais 1,2755 mais 1,3736 dá 3,01. No meu caso, deu 0,189. Isso vai depender da pessoa. O meu deu isso também. Tá certo? Então, o resultado é esse aqui. Ok? Ok. Tá? Então, vamos olhar para esse aqui quadrado e agora ir para... Todo mundo entendeu esse número? Foi? Sim. Ok. Sim. Já descobri onde tinha errado. Tudo bem. Então, agora eu vou compartilhar. Então, 0,31, vou compartilhar a tela da aula, da tabela, né? Que vocês viram. Então, vamos lá para a tabela. O meu número, 3,01, dá aqui, né? Entre 2,7 e 3,8. Lembre-se que eu tenho que usar um grau de liberdade só. Por quê? Porque é o número de genótipos, que são 3, menos o número de alelos, que são 2. Ok? Então, nessa tabela aqui, o número 3,01 está com p-valor, que é alguma coisa entre 0,1 e 0,05. Se eu, antes de fazer o teste, limitei o que eu iria rejeitar a hipótese nula se o p fosse 0,05 menor, então o que acontece? Eu não rejeito a hipótese nula. Por quê? Um desvio como este, ou maior, dado que a hipótese nula está correta, acontece em algo entre 5% e 10% das vezes. Então, eu não rejeito a hipótese nula. Então, eu respondo que esta população está em equilíbrio. Foi? Professora, Uhum. a gente sempre usa o p-valor, esse p-valor? Não, então, isso, para a gente aqui que a gente resolveu na sala usar, a gente vai usar esse p-valor. Mas depende do trabalho científico que você vai fazer,
Mas o importante é você, a priori, antes de fazer o teste, dizer quando que você vai rejeitar ou aceitar a hipótese nula. Então, antes de eu fazer o cálculo, antes de eu fazer minha pergunta, eu falo assim, não, eu vou usar um p-valor de 0,01 ou usar um p-valor de 0,05. Ou então, num trabalho científico, você vai lá e reporta o p-valor que você obteve, né? E faz a sua interpretação. E deixar as pessoas fazerem a interpretação que elas quiserem, quando você estiver fazendo um paper científico. Certo. Obrigada. Ok? Você pode falar, eu aceito a hipótese nula, ou você pode falar, eu não rejeito a hipótese nula, tanto faz. Não tem problema algum. Tá? Então, o que a gente fez aqui? Esse foi o primeiro. Então, o que a gente pode fazer agora a gente tem, esse é um exercício legal para você treinar esse tipo de exercício, então você pode fazer a 2, a 3 e a 4, mas a gente pode tentar usar o nosso tempo agora para tentar fazer o exercício 2, ou o exercício 3, ou 4, porque o que vai acontecer? Vocês vão levar esses exercícios e vão entregar para a gente na próxima aula, na próxima quarta-feira. Aí vão entregar através do e-mail, mandando um e-mail para mim com cópia para o Sérgio. Ok? Uma dúvida. A gente pode fazer no caderno e escanear, mandar o documento escaneado? Olha, eu preferia que não. Eu preferia que vocês fizessem no computador, se fosse possível. É possível? Porque Sim. tudo que é digital assim, a gente pode, mesmo quando vocês estiverem fazendo digital assim, dá para a gente conversar melhor. Se você quiser, você pode até usar como o professor usou ali a tabela de Excel para te ajudar nos cálculos, entendeu? Já tem um cálculo automático para você fazer da fórmula. Não tem problema algum. Tá bom, sem problema. Tá bom? O meu eu já deixei o cálculo pronto no Excel aqui, eu vou usar mesmo Não, o parâmetro. também serve, não tem problema algum. Desde que você entenda por que você está usando esse cálculo. Agora, a gente podia aproveitar agora uns minutinhos antes de vocês fazerem os exercícios e conversar um pouco sobre essa experiência de como foi essa aula. E normalmente a minha experiência é a seguinte: a primeira vez que eu dei aula no Zoom foi numa aula de pós na quinta-feira retrasada. Não, retrasada. Essa aqui já é a minha terceira aula dando no Zoom. E a gente sempre vai encontrando algumas dificuldades. Na primeira aula eu fui tentar fazer tudo na mão naquele quadro ali. Saiu tudo horrível, porque o meu mouse é horrível. Aí eu descobri que eu tenho que já deixar escrito e fazer um copy and paste ali das coisas que eu tenho. Depois eu descobri que muitas vezes a aula na internet ela tem que ter mais slides, tá certo? Porque você não tem o quadro negro e você não sabe o que as pessoas estão falando agora. E não sabe qual é a reação das pessoas. Então você tem que prever um pouco qual vão ser as dúvidas dos alunos. A outra coisa da aula que é terrível se vocês não respondem. Assim, eu reparei que 2 pessoas abriram a boca praticamente, 2 ou 3. Algumas vão lá e escrevem no chat, entendeu? Porque talvez fique um pouco de vergonha, alguma coisa assim. Mas a gente tem que diminuir isso, porque senão a gente não tem a interação que a gente tem normalmente na aula, entendeu? A gente tem que aproveitar algumas vantagens da aula na internet, que, por exemplo, a facilidade de copiar e colar uma coisa muito rapidamente em vez de escrever no quadro, e tem que tentar superar as dificuldades da aula na internet. Bom, Então, posso falar? pode, claro. Então, para mim a experiência é boa, eu já tinha experiência com essas plataformas, o Zoom, Hangouts, etc. Então, para mim é válido, sei lá, eu assisti as aulas hoje no site, entendi mais ou menos, é óbvio, não tinha como perguntar, né? Mas aí com as dúvidas que a Micaela apresentou e a resolução do exercício, para mim ficou claro, foi tudo ok. Quanto a vídeo, na próxima aula, se for continuar nesse mesmo esquema, eu vou ligar a câmera aqui, que eu já ajeitei no esquema aqui. Mas a minha percepção é essa, assim, bem simples mesmo. A gente está tentando fazer o nosso melhor, né, dadas as circunstâncias, certo? Uma situação dessa, eu acho que praticamente 99% dos professores da USP não têm experiência em aula online e não tem nem treinamento para isso. Quanto mais ainda primeiro é conhecer o programa.
Depois é as técnicas de didática de aula online, né? Que devem ser completamente diferentes. A gente nunca nem teve nenhum tipo de formação sobre isso. E tem outras coisas que é mesmo do que vai acontecendo aos poucos. Eu cada vez mais estou descobrindo alguma coisa interessante do Zoom. Por exemplo, vocês têm a oportunidade de levantar a mãozinha assim, sabe? É melhor levantar a mãozinha. Não sei se vocês viram aí que tem uma coisa que você pode pegar no teu própria tela e levantar a mãozinha. Eu vejo. Você levanta a mãozinha. Tinha, mas subiu no meu caso. Oi? Eu não achei aqui não, professora. Tinha, mas sumiu. Aí, ó. Alguém levantou a mão. Roger. Tá vendo? Eu consigo ver imediatamente aqui quando a pessoa levanta a mão. Entende? Em vez de escrever. Eu não tô achando. Se você for Tá no mais. É. Na verdade, eu dando aula, um aluno foi lá e levantou a mãozinha. Eu não sabia nem o que era aquilo. Aí eu vi e aí aprendi. Eu acho, é porque eu não tenho opção de levantar minha mãozinha. Mas eu acho que talvez ali no seu quadrado tem aqueles 3 pontinhos assim. Você vai em você. Ah, não. Você põe no seu nome ali dos participantes e tem levante a mão, abaixa a mão. Então, quando você faz a pergunta, você levanta a mão. Aí depois que respondeu, você já abaixa a mão, porque senão ficou pensando que tem várias mãos levantadas ainda. Entendeu? Nossa, peraí, tô procurando. Eu clico no seu Eu nome. não achei, não. Ó, eu aqui do meu lado tenho... Você tem no cantinho, opção mais. Achei, ô Roger, só você que levanta a mão. Ó, o Sérgio levantou a mão, Na opção mais, tem 3 pontinhos, você clica lá, tem levantar a mão. É. Se clicar nos participantes, do lado do nominho, assim, embaixo do nome também tem. Isso tem. A outra coisa que também pode fazer, que é muito legal, também que eu já vi que dá para fazer, por exemplo, você vem aqui, vamos tentar fazer isso aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Eu já consegui fazer da outra vez, mas eu não me lembro como é que era. Aí, eu vou... Peraí. Peraí. Calma aí. Eu vou fazer você, Edgar. Eu vou fazer você de host. Tá certo? Edgar? Tá bom. Aí você pode vir aqui e compartilhar sua tela, mas você também pode vir e escrever nesse meu quadro. Vê se você consegue. Pessoal, eu não tô conseguindo, não. Eu vou ter que vou ter que sair agora, tá bom? Tá bom, tudo bom. Mas Obrigado pela aula e boa noite. a pessoa pode vir aqui e escrever no meu quadro. E aí, depois a gente pode ver quem escreveu no quê, entendeu? Então, tem muitas possibilidades nesse programa interessante. Mas professora, tem uma opção. Share screen. Eu, por exemplo, eu permito que você faça o share screen. Eu permito, eu já estou permitindo, mas eu posso não permitir, entendeu? Mas você pode fazer esse share screen. Mas, às vezes, você não quer fazer o share screen. Você quer escrever no meu quadro, entendeu? Você fala, professor, não estou entendendo isso aqui, ó. Mas, eu fiz dessa maneira. Então, como se a gente fizesse um quadro que todo mundo está escrevendo ao mesmo tempo, entendeu? Então, por exemplo, quando ele falou assim, eu não fiz desse jeito, eu fiz dessa outra maneira. Eu poderia falar assim, então vem cá e escreve aqui no quadro como é que você faz. Entendeu? Como se você chamasse uma pessoa para ir no quadro normalmente, para ter uma interação maior. Legal. É bem legal. E tem esse negócio do eco, né? Que você fica com a voz no eco e tudo mais, e a gente vai controlando, vai aprendendo mais ou menos como vai fazendo isso aos poucos. Eu sei que tem algumas pessoas que saem da aula 10h30, normalmente é normal isso quando você tem uma aula à noite, mas eu vou ficar por aqui para vocês tentarem fazer o resto do exercício, de repente vocês têm alguma dúvida. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Na próxima aula eu vou mandar um outro link para vocês, tá certo?
vocês vão mandar por e-mail a resolução desse exercício, que conta como nota de trabalho, né, de participação. O Sérgio já deve ter falado com vocês sobre isso. E a gente eu vou fazer novos vídeos da próxima aula das explicações também. Para a gente seguir antes. E aí eu vou calcular mais ou menos o tempo do vídeo para vocês entrarem na conexão da aula que for ao vivo, realmente. Vou ficar por aqui, vou botar no mudo, vocês podem continuar fazendo algum exercício, que vocês tenham alguma dúvida ou uma pergunta, eu estou por aqui. Tá bom. E você está com a mão levantada que você tem uma pergunta ou você não abaixou sua mão? Marcos César. Não, baixei. Não, é só por curiosidade, porque eu vejo aqui já a mãozinha, já, entendeu? Já. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Ah, muito bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Peraí também. Testando o quadro branco. Eu sabia como eu fazia isso. Ah, aprendi. Você tá no seu, Sérgio? Ó, eu escrevi no teu, ó. Tá vendo? Você escreve, eu escrevo também. Barato, né? Não, aí o mais legal, tem uma maneira, por exemplo, que depois você clica e você vê que eu escrevi isso, você escreveu aquilo. Tem um jeito aqui, agora eu não sei como é que é. Peraí, deixa eu selecionar. É bem legal isso. Não, e hoje eu descobri também, tem uma maneira de você verificar a frequência. Que a pessoa, na hora que ela entra, ela escreve o negócio e dá a frequência dela. Mas eu ainda vou fazer isso para a próxima aula, que ainda é um teste. Nessa época, assim, a frequência deixa de ser importante, né? Não, sim, mas é bom, né? Para a gente saber quem está participando, quem não está, se a gente está conseguindo alcançar grande parte das pessoas. Porque tem gente que você faz um log. Aí você também consegue ver se a pessoa, quanto tempo ela ficou, se ela ficou caindo e voltando, se as pessoas estão caindo e voltando da internet, entendeu? É um report. Ah, entendi. Bem bacana. Mas eu gostei, acho que eu vou usar isso daí nas próximas aulas, se precisar. Né? Não, eu adorei. Bem funcional, sim. E tem mais coisa. Tem muita coisa.
Eu consegui mandar, sabe aquele arquivo que eu estava brincando lá no Excel? Eu mandei para você. Ah, você mandou para mim? É que eu não vi ainda, porque é muita coisa que aparece. Não. Não precisa ver agora. Mas eu mandei aqui pelo Zoom Pelo mesmo. Zoom, né? É, Deixa eu ver se eu consigo pegar. 9,55. 9,55. Caramba, deve ter em algum lugar, né? Vai no bate-papo e vai 9,55. Vê se apareceu aí. Eu nem subi. Nem subi aqui no meu chat, não consigo. É muita coisa, espera aí. Eu, por exemplo, não consigo subir no meu chat dentro dele. Ah, tá, já consegui. Opa, você mandou 9,55, né? Ah, tá, Isso. peguei. Legal, né? Já abri aqui. Bacana. Professora? Sim, Você tem a resposta da 2, assim, só para eu não saber se eu tô no caminho. tem. Eu cheguei que a frequência alélica De qual que você está falando? do exercício 2. Do exercício 2 mesmo, né? Isso. Deixa eu ver aqui. A frequência alélica de azão seria 122,5. Deixa eu te... 122,5. Você está falando não a segunda população, né? O exercício 2 mesmo, né? Então, a frequência alélica não, né? De azão. A frequência genotípica de azão. Tudo bem? Isso. É 0,1, Não, eu acho que eu tô 2, confundindo. 2, 5. Isso. Tá certo. É isso mesmo. Mas você entendeu? Quando eu só corrigi o que você falou, frequência alélica. Aí é a frequência ou do alelo azão ou do alelo azinho. Você está falando de frequência genotípica e vai ser dos genótipos. Azão, azinho e ou azinho, azinho. Mas esse número aí tá certo para você. Sim. Tá bom, obrigada. Professora, Uhum. uma coisa que eu não entendi, eu estava também fazendo a 2 aqui, e eu tinha entendido de primeira que quando a população está em equilíbrio, ela mantém a mesma frequência gênica, não é? Uhum. Então é isso, é só uma dúvida, eu não tinha certeza se era isso. Alélica. Ela mantém a mesma frequência alélica. Mas você já vendo aí por esse número que conseguiu da frequência genotípica, significa que não, você pode ter uma frequência alélica, por exemplo, você poderia, no caso, ter uma população que tem frequência alélica de azão 0,5 e de azinho 0,5, tá certo? E ter 100 indivíduos azão e 100 indivíduos azinho e nenhum azão, tá certo? Claramente essa população não estaria em equilíbrio. Sim. Certo? Ela vai ter equilíbrio quando, então, os indivíduos que existirem nessa população são exatamente o produto da combinação aleatória desses gametas, desses cruzamentos. Se os indivíduos que tem na população não são a combinação aleatória desses gametas, é porque ela saiu do equilíbrio, seja por alguma razão. Aí pode ser a migração, pode ser a mutação, pode ser o que a gente vai aprender numa aula que é a deriva gênica,
que é o fato das populações serem infinitas, e também pode ser seleção natural. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte, que na hora que eu tenho cruzamento ao acaso, mas os indivíduos heterozigotos são completamente letais. Então, eles nascem, mas não se desenvolvem. Entendeu? Então, aí, o que vai acontecer? Todo mundo que é heterozigoto vai morrer. Ou por algum tipo de mecanismo de seleção natural. E aí, vai sobrar só os indivíduos azão, rezinho. Continua a mesma frequência elétrica, porque você tem 100 de um e 100 de outro. Se você tem 100 de azão, 100 de azinho, significa que você tem, então, uma frequência de P igual a 0,5 e de Q igual a 0,5. De azão agora 0,5 e outro de 0,5. É com isso que a gente consegue medir. Entendeu? Entendi. E aí a gente vai falar exatamente sobre essas forças evolutivas, todas, que são capazes, então, de tirar uma população do equilíbrio. Durante as próximas aulas. Entendi. Professora? Na 3, eu não entendi muito bem. Eu não sei se ele está pedindo um número exato ou uma relação entre... Eu não estou te ouvindo, eu acho. Eu me botei no mudo. Então, a 3, na verdade, ela é bem legal. Uhum. Ela... Deixa eu ver aqui para você. Eita, peraí. Então, ela pede assim, 3. Uma população em equilíbrio de Heisenberg existem 2 vezes mais homozigotos de um dos tipos de heterozigotos para um loco autossômico com 2 alelos. Quais são as frequências dos alelos? A gente está perguntando a frequência dos alelos, né? Então, é o número entre 0 e 1. Tudo bem? Foi isso que você me Sim. perguntou? Sim. Então, é um número e não uma relação, não sei. Não, é um número entre 0 e 1. Então, Tá. dá uma relação, né? Eu quero saber, obviamente, se o P for 0,5, o Q vai ser 0,5. É uma relação. Uhum. É relativo, é uma frequência relativa. Tá, entendi. Entendeu? Uhum. Como é que você imagina fazer essa questão? Isso é uma questão legal de fazer junto. Então, eu tentei supor um número, só que não deu muito certo, porque não faz muito sentido. E depois eu pensei em fazer de uma equaçãozinha, né? Usando o Q ao quadrado mais 2P. Só que eu também não consigo. Eu não sei, eu não consigo, não entendi muito bem. Então, Não- vamos tentar fazer aqui. Talvez junto seja legal, assim, para a gente acabar a aula. Botar aqui o quadro. Agora a gente vai apagar tudo. Eu queria apagar tudo, acho que eu consigo. Assim. Bom,
Vamos pensar na 3. A gente está se perguntando, uma população em clínica diabética existem 2 vezes mais homozigotos de um dos tipos que heterozigoto. Então vamos supor que esse heterozigoto que exista 2 vezes que exista 2 vezes mais homozigotos do que o tipo de heterozigoto seja o azão, tá? Então significa que o azão é igual ao quê? O que você pensaria? Então, eu pensei 2 vezes O número. o número Aí. de azinho, né? Isso. Então, isso é 2 vezes, né? Uhum, O número de azinho. É isso que você está me falando, isso. certo? O que é azão? É que quadrado? Somente se ela está em equilíbrio de Heisenberg, tá certo? Sim. Uhum. Então, então, significa que o P ao quadrado, né? Porque nem sempre o número de azão é igual ao P ao quadrado. Mas eu disse para você que está em equilíbrio de Heisenberg, então é. Uhum. Então, P ao quadrado é igual a 2 vezes 2, né? Assim. PQ. Então, como é que eu resolvo isso? E aí entra um pouquinho assim de matemática, certo? Isso, na verdade, significa o quê? Então, P ao quadrado é igual a 4 PQ, né? Daí foi? Sim. O que você sugere? E a raiz? Aí eu tenho um problema, né? Aí eu tenho um problema. Que aí eu poderia fazer a raiz, mas antes de fazer a raiz, vamos aqui pensar um pouquinho. Uhum. Eu tenho uma equação o quê? Para 2 variáveis, né? Não vou conseguir resolver nunca. Concorda? Como é que eu posso fazer o Q em função do P? O Q não é igual a 1 menos P? Sempre? Sim. Uhum. Então, aí eu posso pegar e fazer. Então, P ao quadrado é igual a 4P vezes 1 menos P, né? É isso aí, não é? Sim. Eu posso resolver isso em P ao quadrado é igual a 4P, né? Menos 4P ao quadrado. Tudo bem? Sim. Aí, o que eu posso fazer? Como eu tenho P em tudo quanto é canto, eu posso pegar e dividir tudo isso por P, né? Eu posso, em vez de fazer o raiz quadrada, eu faço P é igual a... Não é a mesma coisa? 4, se eu pegar e dividir tudo por P, menos 4P. Sim, entendi. Uhum. Aí, isso aí, como é que eu resolvo? Agora ficou fácil, não? Porque aqui, ó... Peraí que eu fico confusa com esse quadro às vezes. Porque aqui eu posso fazer o quê? Posso passar aqueles 4P para o outro lado, né? O 4P.
Então, vai passar... o P Ah, tá, é um menos. Entendi. é igual a Não, 4. eu tava fazendo errado. Uhum. E P igual a 4 dividido por 5. Tudo bem? Tudo, entendi. Aqui número é esse? 0,8. Isso mesmo. Então, eu tenho aqui isso. O P é igual a 0,8 e o Q vai ser igual a 0,2. O que vai acontecer no caso desse? P ao quadrado vai ser o quê? 0,64. 64. Esse é o número de azões, né? E ainda tem que... Bom. E o 2PQ? É igual a 2 vezes 0,8 vezes 0,2. Que é igual a... Não é isso? Sim, 0,32. Isso. E 0,32. Ou seja, esse número aqui é o dobro desse aqui, né? Uhum. É bem bonitinho esse. O último é bem legal também. Um pouco mais difícil, mas ele é bem legal. Acho que acho que a gente pode parar por aqui, né? Porque aí fica complicado fazer mais um. Mas aí vocês continuam e entregam. Tá bom? Tá bom. É bom para irem aprendendo. Tudo bem, pessoal? Então, Tudo bem. Obrigada. desligar aqui. Acabei só gravando a partir da metade, mas aí o que eu vou fazer é ver com o Sérgio, que ele sabe lá compactar, né, Sérgio? E aí, de repente, colocar disponível algum lugar no Google Drive, alguma coisa assim. Tá bom? Pelo menos esse metade da aula. Um abraço para vocês. Eu vou finalizar o meeting. Tchau, tchau. Até quarta que vem. Eu coloco, pode deixar que eu coloque isso daí no